passamos então para a competência 3. Competência 3, que é a competência que vai exigir que você selecione, organize, relacione e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Perceba que a competência 2, em que a gente acrescenta lá o nosso repertório, conhecimento de mundo e tudo mais, ela se encaixa também aqui um pouco na nossa competência 3, certo? Na competência 3, a gente volta a ter os 6 níveis, né? Do 0 até o nível 5. Novamente, o recorte feito do material de correção. No nível 0, nível 1, é apresentar informações e fatos e opiniões que não relacionam ao tema, ou seja, que é fuga total, já é 0. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes em defesa de um ponto de vista. Ou seja, você me traz chocolate branco, quando na verdade eu tô falando de pizza de calabresa, tá bom? Então, vamos prestar um pouco mais de atenção nesses fatos, nesses argumentos, nesses pontos de vista que a gente traz que não importam. Eles vão ser alheios totalmente ao assunto que a gente quer focar, tá? Nos níveis 2, 3, 4 e 5 da competência 3, nível 2 apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados. Ou seja, aqui a gente também tem que prestar atenção nessa organização. Tem que vir num fator cronológico, numa sequência lógica, tá? Nível 3, apresenta informações, fatos e opiniões ao tema limitados aos argumentos do texto motivador. Por exemplo, se a gente pega um texto motivador ali do Enem 2020, 2021, né, que as pessoas às vezes até fizeram uma grande releitura errada, digamos assim, do que estava nos textos motivadores e falavam, texto motivador não ajudou em nada, me confundiu. A questão da certidão de nascimento do tema de 2021, nossa, eu fiquei confusa, eu não consegui compreender, eu não entendi nada, o texto motivador estava confuso. Mas você também não procurou trazer outras coisas, né? Outras consequências para aquele problema. Então, o texto motivador em si, ele te dá, né? Só que ele quer que você faça o além. Ele não quer que você trabalhe somente o que está lá, certo? Nível 4, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, em defesa de um ponto de vista. Então, aqui a gente tem a defesa de um ponto de vista relacionado ao tema e de forma organizada, mas também não tá aquela coisa toda que a gente necessita. O que a gente necessita? Tá lá no nível 5. Nível 5 que é o nível que vai garantir os nossos 200 pontos nessa competência 3. Diz assim, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. É aqui que está o X da questão. O que é, então, essa configuração, né, de autoria? O que é esse configurar a autoria? É quando a gente deixa de lado um modelo pronto. É quando a gente para de procurar repertório que cabe em qualquer tema. É quando eu começo a fazer o diferente daquele pessoal que te indica a fazer a mesma coisa. Inicie sempre com a Constituição Federal de 1988, na Carta Magna, em que... Para com isso, tá? Você precisa, então, ter esses indícios de autoria. O indício de autoria, tanto no trazer coisas novas, no ser criativo, só que, obviamente, a criatividade ela não é algo cobrado, não é pontuado dentro do Enem. O que é pontuado dentro dessa questão aqui da identificação de indícios de autoria é que você vai trazer e argumentar o problema, né? Você vai discutir o problema novamente sob uma ótica diferenciada, que é a sua. Nem todos os dedos da mão são iguais. Não sei se vocês já ouviram isso. Minha avó costuma falar isso. Então, nem todo mundo é igual. Como eu sei que nem todo mundo é igual, o que eu penso pode ser diferente do que outra pessoa pensa. Então, por que você não começa a trabalhar justamente aquilo que você tem, a sua concepção acerca do tema, tá? Vai ser muito melhor, muito mais proveitoso. Beleza. Competência 3, então. Espera-se, portanto, que nessa etapa de escolaridade, o participante seja capaz de selecionar os argumentos mais adequados, relacioná-los e organizá-los de forma clara e estratégica, lembra lá da sequência lógica, além de interpretá-los, desenvolvendo-os para uma efetiva defesa do ponto de vista. Esses são os aspectos avaliados na competência 3. Passando, então,
O que devemos nos ater nessa competência? Projeto de texto, desenvolvimento, defesa do ponto de vista e ganchos e links. Gancho e link ali seria no mesmo patamar, tá? Então, não coloque informações sem explicação e não deixe margem para o corretor fazer perguntas. Ou seja, nossa, muitas pessoas na sociedade se veem com problemas psicológicos dentro da depressão e da ansiedade. Que pessoas? Que muitas pessoas? De onde vem isso? Que informação é essa? De onde saiu isso? São questionamentos que o corretor vai fazer. Então, você não pode dar margem para o corretor te fazer esses questionamentos dentro do texto. A partir do momento que o corretor faz questionamentos dentro do seu texto, é porque ele não compreendeu a informação que você repassou. E não compreendendo a informação que você repassou significa que você foi falho naquela situação, que você falhou em dar o seu melhor. Ou seja, você não teve clareza nem objetividade dentro do seu texto, tá? Então, o projeto de texto é interessante, é cobrado aqui na competência 3, porque ele vai te exigir o quê? Vai te exigir que você tenha uma análise do tema, que você tenha um repertório já predisposto, que você traga ações, que você traga agentes, que você traga um todo ali que a receitinha do bolo da redação exige, tá bom? E um bom desenvolvimento, obviamente. Depois disso, nós passamos, então, para essa questão do ponto de vista na redação. O que é esse ponto de vista na redação, professora? Eu vou dar um enfoque maior nessa questão do ponto de vista aqui na competência 3. Por quê? Pode ser tanto um fato, que um fato é uma afirmação, a opinião é um exemplo e explicações, e temos ainda a definição, comparação, informações estatísticas, exemplos, ilustrações e analogias. Tudo isso aqui pode ser tratado como ponto de vista, que é o que a gente quer que você tenha dentro da competência 3. Então, para que você consiga a pontuação, os 200 pontos lindos, sonhados, necessários dentro da competência 3, você vai conseguir, se você conseguir distinguir e saber o que é cada uma dessas coisas e conseguir trazer isso para dentro do seu texto.